A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de sábado, 16 de outubro de 2021, tem como título: A conversão manifesta a tristeza pelo pecado. O texto bíblico encontra-se no livro de Salmos 51, verso 1, e na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Salmo 51 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Segunda carta de Paulo 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Queridos, nós encontramos dois sentidos que se traduzem por arrependimento no Novo Testamento. O primeiro sentido de arrependimento é tristeza. E o outro sentido é a contrição e o desejo de mudar de atitude. A tristeza, segundo Deus, lembra ao pecador os seus próprios pecados. Consequentemente, essa lembrança produz tristeza pelos pecados cometidos. Arrepender-se implica no desejo de correção. Significa a mudança de mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. E isto é obra do Espírito Santo. O outro sentido para entender a palavra arrependimento refere-se então à contrição e o desejo de mudar de atitude, de comportamento na vida cotidiana. A luz do resplendor que cegou os olhos de Saulo fizeram-no ver o Cristo ressuscitado e abrir-lhe os olhos do seu interior para conhecer aí de fato a Jesus e torná-lo aí o seu Senhor e Salvador. Essa visão fez com que ele indagasse o Cristo glorificado sobre o que deveria fazer a partir de então. Sua vontade, antes egoísta e individualista, e agora demonstrada por Saulo numa total resignação à vontade soberana de Cristo. O arrependimento e a fé são os dois elementos essenciais da conversão. Significa dar meia volta, ou virar-se para trás. Na língua grega do Novo Testamento, o termo grego metanoia expressa a ideia do arrependimento. Por exemplo, lá em Atos 2:38, apóstolo Pedro disse à multidão depois do Pentecostes: arrependei-vos, ou deem meia volta, e cada um de vós seja batizado em nome do Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, arrepender-se é o primeiro passo para a conversão. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.